Como funciona, em geral, a execução de um título extrajudicial? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica, isso de uma forma descomplicada. Eu já te convido a se inscrever no meu canal e lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre os aspectos gerais da execução de um título extrajudicial. Lembrando que essa pílula faz parte de uma série onde estamos estudando o processo de execução. A execução tem como finalidade atender à satisfação do crédito do exequente. Mas essa execução também deve acontecer observando o princípio da menor onerosidade possível em relação ao executado. Ou seja, o juiz vai se valer dos meios para atingir a satisfação do crédito, porém, vai escolher aqueles que sejam menos onerosos para o executado, cabendo ao executado apontar quando um meio é oneroso e qual a alternativa que ele oferece. O nosso Código de Processo Civil, ele faz distinções conforme a natureza do título que está sendo executado. Então, nós temos a execução de títulos extrajudiciais e temos o cumprimento de sentença para os títulos judiciais. E, além disso, conforme o objeto que é tratado no título, nós teremos procedimentos diferentes. Nós, então, analisando a execução de um título extrajudicial, nós vamos encontrar o procedimento para execução de obrigação de entregar coisa certa, de entregar coisa incerta, de obrigação de fazer e não fazer, de cobrança de valores determinados em relação ao executado, e aí vai variar se ele é solvente ou insolvente. Temos ainda a execução de alimentos e as execuções contra a fazenda pública. A execução de título extrajudicial não é imediata. Ela exige a formação de um processo autônomo. Portanto, haverá, por parte do exequente, a formulação de um pedido ao judiciário através de uma petição inicial, e ele deve anexar a esse pedido o título executivo e requerer a execução e os meios executivos necessários para atender à obrigação que está prevista no título executivo. E ocorrendo, então, a citação, nós nos deparamos com a penhora, que oferece ao credor, ao exequente, o direito de preferência. A penhora é o ato que vai constranger um determinado bem para satisfazer uma obrigação durante uma execução de um título extrajudicial. Essa penhora dá ao credor o direito de preferência. O que é isso? Ainda que existam outros credores, como ele tem a penhora, ele fez a penhora de um bem, ele tem prioridade para receber os pagamentos inerentes ao valor da venda desse bem. Então, entre os credores quirografários, que são aqueles que não têm privilégio, por exemplo, não gozam de um direito real, como hipoteca, anticrese, como penhor, entre os credores quirografários, aquele que faz a primeira penhora, ele vai tendo prioridade no recebimento do valor inerente à venda do bem penhorado. Para nós entendermos mais sobre a questão da execução, vamos ver o artigo 797, que trata dessa questão da penhora e do direito de preferência. Artigo 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Vamos ter a aplicação, então, do artigo 797 do Código de Processo Civil quando nos depararmos
com a seguinte situação: quando tivermos vários credores cobrando um mesmo devedor, quando várias penhoras recaírem sobre o mesmo bem, quando o devedor for solvente e quando se estabelecer uma ordem entre essas penhoras, ou seja, quem fez a primeira penhora vai ter o direito de preferência em relação aos outros credores quirografados. Lembrando que a ordem de preferência é pela efetivação da penhora, que nada tem a ver com o registro da penhora no registro público. O que faz a efetivação da penhora é exatamente o ato da penhora. O registro público, ele apenas dá a publicidade dessa penhora perante terceiros, mas entre os credores quirografados vai se observar a ordem da efetivação da penhora. Como começa o processo de execução? O processo de execução se inicia com a petição inicial. A petição inicial ela vai observar os requisitos lá da parte do processo de conhecimento, artigo 319 e 320 do CPC, porque aplica-se subsidiariamente ao processo de execução as normas do processo de conhecimento. Além disso, deve ainda cumprir os requisitos do artigo 798. Mas duas coisas são básicas no processo de execução. Primeiro, a inicial deve ser acompanhada com o título executivo que instrumentaliza aquele direito de crédito. E segundo, deve estar ainda apontado o inadimplemento do devedor, que é o que faz com que legitime o autor, o exequente, a buscar o judiciário para receber o seu valor, o valor que ele tem direito naquele título de crédito extrajudicial. Mas, para a gente compreender melhor a petição inicial e seus requisitos, vamos conhecer o artigo 798 do Código de Processo Civil. Ao propor a execução, incumbe ao exequente, primeiro, instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso, a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Inciso 2º. Indicar a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada, os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter, primeiro, o índice de correção monetária adotado. Segundo, a taxa de juros aplicada. Terceiro, os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados. Quarto, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. E quinto, a especificação de desconto obrigatório realizado. O título executivo extrajudicial é documento essencial na execução. Ele deve, portanto, acompanhar a petição inicial. Ele pode ser apresentado por cópia, no caso de autos digitais. Entretanto, quando se tratar de título cuja circulação pode permitir a cobrança por outro credor, como no caso dos cheques que podem ser endossados, é possível que o juiz venha a exigir que esse documento ele seja depositado na vara para evitar a circulação do título. Entretanto, nos autos digitais, e como a grande maioria dos processos hoje são digitais, não há nenhum problema existir a cópia do documento, a cópia digital do documento. Outro documento essencial é a procuração do exequente otorgando poderes para o advogado. E lembrar também que é necessário o recolhimento das custas judiciais iniciais. Essa questão da instrumentalidade do título
ela exige um outro documento que deve acompanhar a execução, que é o demonstrativo do crédito atualizado. É através dele que o exequente vai demonstrar ao juiz o valor que é devido na execução até a data do ajuizamento da execução. Esse demonstrativo ele tem vários requisitos que devem ser observados, o índice de correção monetária, a taxa de juros, por exemplo, e ele pode estar em um documento separado, uma planilha separada que acompanha a inicial, mas também não há nenhum problema dela estar demonstrada dentro da petição inicial. O importante é que haja o demonstrativo do cálculo do débito atualizado. Outra questão muito importante é que, se o exequente ele quiser, ele pode já indicar bens à penhora na petição inicial. Não há necessidade de esperar acontecer a citação para depois indicar os bens à penhora. Isso pode ser pedido já na petição inicial. Mas é necessário ter atenção ao que dispõe o artigo 799 do Código de Processo Civil em relação à intimação de terceiros que têm algum interesse nos bens que foram indicados pelo exequente para fins de penhora. Por isso, vamos ver o artigo 799. Artigo 799. Incumbe ainda ao exequente requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrédito ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária. Requerer a intimação do titular de usufruto, uso ou habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou habitação. Requerer a intimação do promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. Requerer a intimação do promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo, derivado de promessa de compra e venda registrada. Requerer a intimação do superficiário, enfiteuta ou concessionário, em caso de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre imóvel submetido ao regime do direito de superfície, enfiteuse ou concessão. Requerer a intimação do proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do superficiário, do enfiteuta ou do concessionário. Requerer a intimação da sociedade no caso de penhora de cota social ou de ação de sociedade anônima fechada para o fim previsto no artigo 876, parágrafo 7º. Pleitear, se for o caso, medidas urgentes. Proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados para conhecimento de terceiros. Requerer a intimação do titular da construção base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sobre o direito real de laje. Requerer a intimação do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a construção base. Se o exequente não indicar nenhum bem para a penhora na petição inicial, ele não precisa se preocupar em observar o artigo 799. Entretanto, se durante a execução ele for requerer a penhora de algum bem que recaia nas situações do artigo 799, ele tem que pedir intimação do terceiro interessado, que são esses que estão elencados no inciso do artigo 799. Ou seja, tanto na petição inicial, se o exequente indicar o bem, como no curso da execução, se ele vier a pedir a penhora de um determinado bem, ele tem que observar o artigo 799. Ainda sobre o artigo 799, eu chamaria a atenção que um dos incisos fala que o exequente pode requerer medidas de urgência, ou seja, ele pode requerer tutelas de urgência provisórias ou cautelares para fins de garantir ou a penhora de algum bem
ou impedir que o executado aliene bens de maneira que ele possa ter mais proveito na sua execução. Outro ponto importante é que a penhora deve ser levada a registro para que tenha efeitos em relação a terceiros, os efeitos erga omnes que o registro público possibilita. Mas, sobre essa questão do registro, eu ainda chamo atenção para o artigo 828 do nosso Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. Parágrafo 1º. No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juiz as averbações efetivadas. Parágrafo 2º. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Parágrafo 3º. O juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. Parágrafo 4º. Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Parágrafo 5º. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do parágrafo 2º, indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. O artigo 828 trata da averbação premonitória, ou seja, ainda não houve ali a penhora, mas ele já está informando para os terceiros que aquele bem ele vai ser penhorado no curso da execução, porque o proprietário do bem ele está sendo executado. Com essa certidão, chamada de certidão premonitória, o exequente pode então averbar nos bens imóveis ou nos bens móveis onde haja registro, para que os terceiros saibam que aquele bem já vai garantir o pagamento de uma execução. O interessante notar é que, para que haja expedição da certidão, deve haver o despacho inicial do juiz. Não basta a mera propositura da execução. É necessário ainda que a inicial tenha sido despachada, mas não é necessário que o executado tenha sido citado. Às vezes, o título executivo extrajudicial ele pode prever uma obrigação alternativa, que é aquela obrigação que, para se satisfazer, ela pode ser cumprida de modos diferentes. Isso é regulado no artigo 800 do nosso Código de Processo Civil. Vamos conhecer esse dispositivo. Artigo 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato. Parágrafo 1º. Devolver-se-á ao credor a opção se o devedor não exercer no prazo determinado. Parágrafo 2º. A escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la. Resumindo, então, quando você tiver uma obrigação alternativa no título executivo extrajudicial e a escolha dessa obrigação couber ao devedor, ele vai ser citado para em 10 dias indicar qual vai ser a obrigação que ele vai cumprir. Se ele não o fizer, se ele não indicar qual obrigação que ele vai cumprir, o direito de escolha se reverte ao credor. Agora, se no título de crédito a escolha da obrigação alternativa já cabia ao credor, o credor já tem que fazer isso na petição inicial. Então, na inicial, ele já vai indicar daquelas obrigações alternativas previstas no título, qual obrigação que ele quer que seja satisfeita. Outra pergunta interessante é se cabe emenda à inicial no processo de execução. Isso está previsto no artigo 801 do nosso Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 801.
verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Proposta a ação de execução, havendo algum defeito na inicial, havendo algum vício ou ausente algum documento essencial, o juiz vai outorgar o prazo de 15 dias para que a parte corrija, regularize essa situação. Agora, depois de despachada a inicial, quais são os efeitos desse despacho inicial? O artigo 802 trata dos efeitos do despacho inicial da execução. Artigo 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizado em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação. Assim como acontece no processo de conhecimento, na ação de execução, despachada inicial, vai ocorrer a interrupção da prescrição que vai retroagir à data da propositura da ação. Só que essa interrupção da execução, ela vai depender também da efetiva citação do executado. Ou seja, é preciso que o juiz despache inicial. Esse despacho já garante a possibilidade de interrupção da prescrição, mas ele só vai ter eficácia se efetivamente o executado for citado. Então, nós temos uma questão importante. Por isso que se fala no dispositivo do artigo 240, parágrafo 2º, que diz que, no prazo de 10 dias, o exequente ou o autor, isso aí está na parte do processo de conhecimento, lá fala em autor, o autor deve providenciar a citação do executado. Esse providenciar não significa que o autor tem que sair atrás para citar, mas ele tem que municiar o Poder Judiciário de informações para que possa ser efetivada a citação, do endereço onde possa ser localizado o executado. E de que modo o executado pode ser citado na ação de execução? Ele pode ser citado por qualquer dos meios previstos no Código de Processo Civil. Então, ele pode ser citado por mandado, pode ser citado por hora certa, que é quando o oficial ele percebe que o executado está se ocultando para não ser citado, e ainda, inclusive, pode ser citado por carta. Houve discussão se era possível a citação por carta. Antes do Código de Processo Civil de 2015, entendia-se que não era possível a citação por carta na execução. Mas, a partir do Código de Processo Civil de 2015, a doutrina passou a entender, com razão, que é possível, sim, a citação por carta no processo de execução. Quais são os efeitos da citação válida no processo de execução? Os efeitos são os mesmos previstos no artigo 240 do Código de Processo Civil, ou seja, induz litispendência, interrompe a prescrição, que nós acabamos de conversar, o despacho do juiz faz interromper e retroagir na data da propositura da ação. Mas essa retroação e essa eficácia só é possível se houver a citação. E terceiro, constitui o devedor em mora. É lógico que esse efeito da mora só vai acontecer naquelas situações em que é preciso dar a ciência do executado. Nas obrigações sujeitas a termo, ou seja, que tem data certa para pagamento, para cumprimento, a mora acontece pelo advento do termo. Não há necessidade de se falar em constituição em mora, porque é o termo da obrigação que faz com que a mora surja para o devedor, ou seja, a chamada mora ex re. Na mora ex persona que se exige esse conhecimento, essa notificação do devedor, e a citação vai suprir essa eficácia porque ela constitui o devedor em mora. Existe alguma possibilidade de nulidade na execução? A nulidade na execução é tratada no artigo 803 do Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 803. É nula a execução se o título executivo extrajudicial
não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, o executado não for regularmente citado e for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Por fim, é importante abordarmos os meios de execução. Meios de execução são os instrumentos que o juiz, que o Poder Judiciário se utilizará para garantir a satisfação da obrigação. Os meios de execução ou meios executivos, eles podem ser de duas espécies. Podem ser os meios diretos, ou por subrogação, e os meios indiretos, ou por coerção. Quando falamos dos meios diretos de execução ou subrogação, significa que o Poder Judiciário, que o Estado, ele vai tomar o lugar do exequente para satisfazer o crédito. Ou seja, o Estado vai buscar os bens do devedor, vai pegar ou entregar esses bens diretamente para o credor, ou vai vender esses bens, o valor apurado vai entregar para o credor. Veja que o Estado toma o lugar do credor para satisfazer o crédito. Então, por isso que seria uma execução direta, ou meio direto de execução, dada por subrogação, ou seja, subrogar é se colocar no lugar do outro. Já quando falamos dos meios indiretos, os meios indiretos são meios coercitivos, ou seja, são mecanismos que o Estado usa para obrigar o devedor a cumprir. O mais conhecido deles é a multa, e ela vai ser mais usada nas obrigações de fazer ou de não fazer, de entregar numa coisa certa. Por quê? Porque, nesse caso, o juiz, o Poder Judiciário, vai obrigar, vai ficar ali compelindo o devedor a cumprir a obrigação, já que não há condições dele se subrogar no lugar do credor para satisfazer. Então, ele vai compelir através, por exemplo, de multa, de meios coercitivos. Um exemplo de meio coercitivo, que não é multa, é a prisão civil na dívida de alimentos. A prisão civil na dívida de alimentos não tem a finalidade de obter o crédito, e sim de constranger, de compelir o devedor a pagar a dívida. Por isso, a ameaça da prisão civil. Mas, tirando a questão da dívida de alimentos, que é a única que autoriza a prisão civil, as demais, o meio coercitivo mais usado vai ser exatamente a multa. Obviamente, a multa não pode tomar um valor que seja incompatível, que seja desarrazoado, mas também não pode ser um valor que não cause desconforto para o devedor. O juiz ele vai dosando esses valores até que ele pode chegar ao ponto de estabelecer um limite para a multa e mudar o meio coercitivo, quando a multa já chegou a um patamar que não se mostra mais exequível a satisfação daquela obrigação, ou de fazer ou de não fazer. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão de tema, deixe também nos comentários que nós vamos prepará-lo para atender ao seu interesse. Peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.